Muito bem. Então, o caminho para escapar da exaustão. O caminho seria não ficar exausto, né? Seria o melhor caminho para a gente escapar da exaustão. Mas uma vez que a gente não opta, né, em ficar exausto, quando a gente vê, a gente assume compromissos, funções, responsabilidades, achando que vai dar conta e de repente, quando a gente vê isso, já passou dos limites, né? A gente escolheu esse tema para essa aula de hoje, principalmente por conta de todo um contexto de trabalho, né, familiar, que a gente recebe muitas pessoas aqui no espaço com esse tipo de demanda. Então, várias, né, atribuições, muita responsabilidade, às vezes poucas condições ou recursos materiais para dar conta de tudo. E pensando no lado financeiro, tudo ficando mais caro, né? Tudo ficando mais difícil de adquirir. A solução que às vezes a gente encontra é ter que trabalhar mais, ter que produzir mais, ter que render mais. Só que não dá para deixar de lado a família, né? Para quem tem filhos, etc. Mas se não deixar de ter essa responsabilidade com os seus familiares, com os seus amigos, ainda encontrar um tempo na agenda para você poder se divertir, né, com seus amigos, enfim, com seus familiares, fazer as coisas agradáveis da vida que a gente pensa, tô trabalhando, eu preciso de tirar um tempo que seja confortável para mim também, e muitas vezes esse tempo não surge, ou quando surge a gente está tão cansado que não tem nem ânimo para fazer, e de repente isso acaba virando uma bola de neve e muitas das vezes leva, né, a um burnout. A gente vê muitas pessoas chegando aqui no Marzen, seja para as aulas de yoga, ou seja para as outras terapias que a gente oferece, trazendo esse tipo de queixa, né? Tipo, não sei o que fazer. Não sei o que fazer, não sei de onde eu tiro energia para fazer mais, não sei como eu consigo render mais no meu dia, ser mais produtivo e aproveitar os momentos que são necessários no dia. E eu gosto de pensar que o yoga, não o yoga de fazer posturas, alongamento, né? O contexto do yoga, de uma forma geral, a filosofia do yoga, tem a resposta para tudo. Existe um livro que se chama Mahabharata. Na verdade, ele não é um livro, assim, é uma epopeia, porque ela é gigantesca, né? Tem vários e vários capítulos, é uma história muito, muito longa, que conta várias e várias eras. E dentro do Mahabharata está contido o Bhagavad Gita, né? O Bhagavad Gita já é um pouco mais conhecido, que conta a história lá da batalha de Arjuna, e que tem como o seu cocheiro Krishna, né? E aí tem todo um contexto e essa história é linda, toda relacionada com o yoga, num contexto do que a gente deve fazer para lidar com as nossas adversidades. Mas diz que dentro do Mahabharata, então esse livro maiorzão, tem tudo que a gente pensar sobre a nossa vida. Tudo que pode acontecer, tudo que aconteceu, todas as possibilidades ali está escrito. De alguma forma, a maneira como a gente deve lidar com essas questões. Então, eu gosto de pensar na perspectiva que o yoga deve ou deveria ter a resposta para todas as coisas, né? E de fato, quando a gente se aproxima em alguns aspectos da filosofia do yoga, a gente começa a encontrar respostas para muitas das coisas as quais a gente achava que ninguém sabia, ou que de fato era algo muito fora do comum, ou que simplesmente algo desconhecido, né, sem saber o que ser feito. A gente não está numa questão assim tão profunda, né, para precisar buscar nesses ensinamentos a resolução dos nossos problemas. Mas o que eu quero dizer é, esse problema de exaustão está muito relacionado com coisas que estão escritas lá, e coisas que foram escritas lá há muito, muito, muito tempo atrás. Yoga, de uma forma geral, sem contextualizar muito, tem mais ou menos uns 7.000 anos atrás, que foi começado, então, a se ter algum tipo de conhecimento que pôde, de alguma forma, ter uma noção de onde ele vinha. Então, são ensinamentos muito, 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 muito antigos,
Só que, incrivelmente, eles fazem todo o sentido para a nossa vida, no nosso dia a dia hoje, moderno, mundo moderno, tecnologia, computador, a gente se falando aqui, celular, etc. Isso não tinha, imagina, isso não tinha 50 anos atrás, né? 7 mil anos atrás. Pensa, né? Se a gente pensar aqui onde a gente mora hoje, que tipo de povo que tinha por aqui, se é que tinha algum tipo de povo, enfim. Mas de alguma forma essas instruções já estavam lá para que a gente pudesse acessar. E por que que isso funciona? Porque, apesar de serem tão antigos esses ensinamentos, eles não falam sobre a maneira como a gente deve agir com o mundo à nossa volta. Os problemas são problemas de qualquer maneira. Qualquer problema é um problema para uma mente que percebe o problema. Então, na verdade, todo esse contexto, todas essas histórias, todos esses ensinamentos, no fundo, eles não lidam a gente a lidar, no fundo, eles não ajudam a gente a lidar com os problemas exteriores. E nos ajuda a lidar com os nossos problemas interiores. Como eu reajo à maneira como as coisas acontecem. Será que eu compro a ideia de todo um coletivo, né, e acabo me sentindo perdido também? Será que, de alguma forma, eu continuo achando que os responsáveis pela minha paz, pela minha segurança, pela minha tranquilidade, são as outras pessoas? Será que eu continuo responsabilizando outras pessoas pela minha felicidade, pelo meu mal-estar? Será que eu fico culpando? Quando a gente aprofunda nesse conhecimento, a gente acaba entendendo que, de fato, o maior dos problemas não está do lado de fora, está do lado de dentro. É a forma como a gente lida com a gente mesmo e o reflexo disso que faz com que a gente olhe para o lado de fora de uma forma, às vezes, tão adversa. Muitas das vezes a gente fala assim, o tempo parece que está passando mais rápido. Acho que existem alguns estudos científicos que dizem que realmente o tempo passa mais rápido, mas assim, gente, é imperceptível. Alguns milésimos de segundo, talvez. Mas a sensação é que, nossa, está passando muito rápido, porque a gente acaba que não tem muito mais tempo para parar, para olhar para o céu, para ver a natureza, para respirar, para ficar sem fazer nada, né? E aí, de repente, a gente se vê repleto de atividades, de nossa responsabilidade que a gente assume, e cercado de atividades que são distrativas, que não nos agregam em nada, né? E a gente tem aqui o nosso melhor exemplo de situações distrativas que acabam nos levando a ficar cada vez mais distraídos, cada vez menos conscientes de si e cada vez mais dependente de coisas exteriores. Não, eu estou mostrando o celular, mas não é só o celular, né? São vários outros meios que a gente pode atribuir a isso também. São meios que estão conectando a gente em algo, mas desconectando a gente de algo de si mesmos. Isso dá uma impressão infeliz, né, de que o tempo passa rápido. Eu não estou consciente daquilo que eu estou fazendo, então passa um dia, passa uma semana, passa um mês, passa um ano, passa 10, passa uma vida, e eu falo assim, nossa, passou rápido. Nem consigo lembrar o que que eu fiz hoje de manhã, mas é porque eu fiz tão correndo, pensando em fazer outra coisa logo depois, que eu tenho dificuldade de lembrar. Vocês lembram que vocês comeram no café da manhã hoje? Eu lembro. Às vezes a gente não lembra. Às vezes a gente não lembra. Eu costumo dar um exemplo muito sensato em relação à nossa exaustão, que ela é a seguinte. Vou pegar aqui um objeto aqui, a caixinha do meu óculos, está vazia. E aí eu faço uma pergunta para as pessoas que estão me ouvindo. Segurando essa caixinha na minha mão, a pergunta é: essa caixinha é leve ou é pesada? O que que vocês acham? Aí vocês vão ter que falar para mim. Pode tirar do mudo e me falar. Leve. É leve. O que que você acha aí, Gabi? Acho que pode ser leve, né? Mas pode ser que tenha alguma coisa dentro também. Pode ser, né? Mas eu falei, ela tá vazia.
Vazia, penso que leve. Leve, né? Nilza, o que que você acha? Leve, vazio, leve, pesada? Tá mudo aí, tá, Nilza? A gente não consegue escutar vocês. Tá tudo bem, eu vou continuar, senão a gente vai se prolongar demais. A Terezinha aí também, a Maria, dando as suas próprias conclusões. E a resposta imediata de uma caixinha de óculos vazia é que ela é leve, num primeiro momento. No entanto, a resposta precisa é depende. Depende. Depende do quê? Depende do quê? Depende de quanto tempo eu vou segurar essa caixinha na mão, certo? Essa caixinha realmente ela é muito leve, né? É muito leve. Mas por quanto tempo ela fica leve? O meu braço vai aguentar por quanto tempo segurando nada ou alguma coisa muito leve? Sei lá, 1 minuto, dois, três, cinco, sei lá. Não mais, não muito mais do que isso. Então, com esse exemplo, você pode pensar da seguinte maneira: você tem um corpo. O seu corpo ele tem músculo. Esse seu corpo ele é usado para ser ativo. Esse corpo ele é forte, ele é resistente, né? Ele é um corpo que está preparado para lidar com os seus desafios. Ele é um corpo que pode sim se estressar. Não tem problema nenhum a gente estressar o nosso corpo. É importante até para o desenvolvimento muscular, ósseo dele, ele precisa ser estressado de alguma maneira. O problema é esse. Por quanto tempo? Por quanto tempo eu seguro essa onda desse estresse? Então, apesar da nossa atribulação diária, das responsabilidades que a gente assume, muitas das vezes a gente tem total capacidade de lidar com tudo aquilo que a gente acaba assumindo. E o nosso problema maior, ele é: por quanto tempo eu faço isso? Será que eu consigo realmente relaxar minha mão de vez em quando, meu braço? E trazendo para o nosso cotidiano seria: será que em algum momento do meu dia eu consigo simplesmente parar, respirar, deixar de lado o que eu estou fazendo, por alguns instantes que seja? Ou será que quando eu consigo ficar, entre aspas, sem nenhuma obrigação momentânea, no intervalo entre uma ou outra, será que eu não desperdiço meu tempo ficando mais estressado ainda, sabe? Sabe, eu vou relaxar, vou ver uma sériezinha aqui, ó, para ficar tranquilo nesse final de semana. E você vê aquela série dramática ou cheia de ação ou suspense, aí você sai mais estressado de quando você começou a assistir, ou seja, um filme, ou enfim, qualquer outra coisa. E em vez de descansar, a gente se estressou mais. É aquela velha história das férias, né? Aquelas pessoas que gostam de viajar nas férias, e eu acho isso ótimo. Mas vamos supor que eu tenha um mês de férias, para eu descansar do meu trabalho. E aí, beleza, eu pego essas minhas férias e viajo. E aí eu vou para a Europa, por exemplo. Vamos supor que eu tenha uma condição financeira razoável e possa fazer uma viagem internacional. E aí, como que faz? Eu chego lá na Europa, num lugar que eu nunca vi, com um país lindo, com um monte de coisa diferente, e eu vou ficar estressado para conhecer tudo. Eu aproveitar o máximo do meu tempo ali. Lógico, vai ser muito agradável, vai ser muito bom. Mas talvez eu não descanse nem meu corpo nem minha mente. Eu só aliviei o sofrimento de eu estar no meu trabalho, por exemplo. Mas tive que conviver com diversas adversidades ali durante um mês. E aí, quando eu volto para trabalhar, muitas das vezes o cansaço sequer passou. E aí eu tô falando isso, mas pensa, sabe? É o nosso final de semana, nosso sábado, nosso domingo, que às vezes a gente consegue ficar sem trabalhar, ou que a gente consegue se desocupar de algumas responsabilidades. E aí eu pego meu sábado e domingo e faço o que com ele, sabe? Me estresso de outras maneiras. O problema não é viajar para a Europa, lógico que não é. O problema não é eu fazer atividades diferentes, mas sim a forma como me relaciono com essas outras atividades, assim como a forma como eu relaciono com as atribulações do meu dia a dia. Então a exaustão, ela nada mais é do que uma forma equivocada que a gente tem de dar um descanso para nós mesmos.
Isso chega de uma forma sorrateira. No começo é até legal, a gente gosta de fazer várias coisas, de se sentir útil, mas quando a gente percebe, a gente cai na cilada de não conseguir mais sair de um ciclo ininterrupto de ações físicas, mentais, verbais, que sobrecarregam os nossos sistemas e impedem a gente de ficar um pouco mais tranquilo. Ok, talvez tudo isso aqui a gente já saiba de alguma forma ou de outra. E a ideia não é mostrar para você aquilo que já está sendo feito e que não talvez tenha alguma dificuldade de ser mudado. Eu não estou falando que isso aconteça diretamente com vocês aqui, mas talvez vocês conheçam algumas pessoas que vivam dessa maneira, dentro dessa perspectiva da exaustão, independente da idade. A ideia que eu estou querendo trazer a vocês hoje é mostrar a importância da gente saber fazer pausas, a importância da gente saber parar em algum momento. E principalmente, o que, que eu faço quando eu encontrar esse tempo, quando eu criar um espaço aí na minha agenda para eu poder cuidar de mim mesmo. Então, a minha resposta imediata para esse tempo que você deveria dar para você mesmo a qualquer momento do dia, ela é: faça yoga. Só que eu não estou falando para você fazer yoga, o alongamento, sabe? Necessariamente, para você botar o pé na cabeça lá, ou tentar fazer isso algum dia. Lógico, se você gosta dessa ideia, é muito bom. Os exercícios físicos são ótimos. Mas eu estou trazendo aqui o yoga num contexto mais amplo, que você possa usar o yoga no seu dia a dia, independente se você faz prática de posturas ou de asanas, mas o conceito, a filosofia do yoga. Vocês sabem o que significa yoga? Vocês já escutaram a definição de yoga alguma vez? Enfim, existem algumas, várias, na literatura tem várias, né, na literatura clássica. Mas yoga, vou usar duas definições mais particulares para esse nosso assunto. Yoga é uma palavra em sânscrito que significa unir, juntar, ok? Então, toda vez que a gente pratica yoga, a gente está querendo unir, juntar algo a alguma coisa. Então, numa perspectiva mais filosófica, a gente quer juntar a nossa consciência unitária, essa sensação de eu separado do todo, a uma consciência universal, cósmica, universal, onde está todo mundo junto, onde eu, a Fran, a Nilza, a Terezinha, a Maria, a Gabi, as outras pessoas não estamos tão separados quanto a gente está percebendo. Na verdade, a gente faz parte de uma mesma coisa. Isso está se vendo por perspectivas que nos mostram que a gente está separado. Então, se eu vou praticar um yoga no meu dia a dia, em algum momento do meu dia eu preciso me sentir conectado com as coisas. Seja com as pessoas, seja com a natureza, seja com a energia vital que tem dentro ou fora de você, entendendo que isso não está separado de você. Eu vou dar um exemplo. A Nilza, para quem não conhece, a Nilza é podóloga e também entre várias outras funções que ela faz. E a Nilza é muito procurada porque ela é uma excelente podóloga, até fica aqui a indicação para ela. Mas eu vou usar a Nilza pelo seguinte motivo. Vou pegar uma parte do nosso corpo que às vezes a gente não dá muita atenção. E vai lá para os dedos do nosso pé, né? E aí a gente pensa assim, meu dedão tá meio feio, eu não vou cuidar dele. Como se esse dedão não fizesse parte de um todo do seu corpo, né? E aí você fala, deixa aí a unha desse jeito. E aí o que que acontece? Vou dar uma suposição aqui. Essa unha encrava, sei lá, machuca, e aí você começa a sentir dor no seu dedão do pé. E aí você não consegue andar direito. E aí, porque você não anda direito, você machuca o tornozelo, e aí vai machucando o seu joelho por conta da pisada errada, que mexe no seu quadril, que mexe nas suas costas, que mexe nos seus ombros, que mexe no seu pescoço. E você fica todo ou toda travada porque descuidou de um pedacinho de você. O yoga é a gente perceber a outra pessoa como um pedaço de você mesmo. E aí não tem uma pessoa na sua vida que às vezes é tipo um dedão do pé, que você não quer nem olhar, não quer nem cuidar, você fala, isso aqui não serve para nada. E aí você faz o quê? Você deixa de lado.
e não resolve essa situação com essa pessoa, não tenta se integrar, entendendo que ela está passando por uma dificuldade assim como você também. E aí você deixa esse dedão do pé. Esse dedão do pé às vezes é alguém da família, sabe? Esse dedão do pé às vezes é um ex-marido, uma ex-mulher, alguém que te encheu o saco por algum tempo e sumiu da sua vida. Isso acaba ficando de lado, mas não está resolvido a situação. E uma hora pode ser que esse dedão do pé machuque, sabe? Pode ser que esse dedão do pé atrapalhe o funcionamento do seu corpo espiritual. Pode ser que em algum momento esse assunto ao qual você não se integrou como sendo parte de você te traga problemas a desenvolver é, coisas da sua vida, do seu dia a dia, ok? E aí o que que acontece? Você vai lá e acaba conhecendo um outro dedão do pé, que vai machucar e vai acontecer as mesmas coisas, enfim, até a gente aprender a resolver isso. Então, a ideia é, a partir desse exemplo, numa perspectiva do yoga, que a gente entenda que todas as pessoas, todos os seres, inclusive os animais, eles fazem parte do seu próprio corpo energético e espiritual. E quanto melhor você se relacionar com o seu corpo, melhor você vai funcionar, assim como o dedão do pé. Então, no seu momento de yoga, pode ser aquele momento que você vai se conciliar com alguém, ou no mínimo, que você vai tratar bem alguém, sabe? Que você vai cuidar de alguém como sendo uma parte de você. Então, esse é um exemplo da gente poder cuidar pela perspectiva do yoga, praticar o yoga e diminuir um pouco essa exaustão, que significa, em vez de brigar, tenta entrar em harmonia, sabe? Em vez de falar mal, tenta ver os pontos positivos. Em vez de você ser, de alguma forma, duro, no sentido de ser ríspido, grosseiro, talvez ali seja uma forma onde você possa aplicar esse conhecimento e entrar em harmonia com o mundo à sua volta. Não é porque você é uma pessoa boazinha e gosta dos outros. Seria ótimo se fosse por esse motivo. Mas eu estou falando que pense em você mesmo, no dedão do seu pé. Se você não cuidar dele, ele vai te dar problema depois. Cuida das pessoas à sua volta, porque senão elas, de alguma forma, não a pessoa em si, mas o que você deixou de resolver acaba trazendo isso de volta para você. Então, essa é a perspectiva do yoga que você pode lidar no seu dia a dia, um pouco mais difícil de fazer. Agora eu vou falar a perspectiva que é mais fácil. Só um pouquinho. Por que que é mais difícil de fazer? Porque não é a nossa tendência a fazer isso. Infelizmente, porque a gente se percebe separado dos outros seres, porque a gente se percebe de uma forma diferente, a gente se considera melhor do que os outros, ou pior que os outros, ou especialmente diferente dos outros. Fala assim, ah, mas e eu, né? E eu. Toda vez que a gente pensa aí, e eu, a gente está dando mais valor para a gente do que a gente necessariamente deveria. Estou falando que você não precisa cuidar de você, não tem nada a ver com isso. Estou falando o quanto a gente deixa de cuidar daquilo que está à nossa volta. E isso acaba nos trazendo muitos problemas. Então, essa é a perspectiva um pouco mais difícil do yoga, porque a nossa tendência é se perceber de uma forma mais egocêntrica, querer tudo para si, e isso acaba nos trazendo mais problema, porque a gente esquece dos dedões lá do nosso pé que precisam ser resolvidos. E isso nos traz exaustão, exaustão emocional. Agora, qual é a segunda maneira, e essa é a maneira que eu mais gosto de pensar, porque ela é uma maneira prática e é uma maneira que ajuda muito a gente a solucionar a maior parte dos nossos problemas e que está dentro de um contexto aí filosófico do que significa yoga. Então, nos Yoga Sutras de Patanjali, eu uso muito essa situação porque é a base da onde a gente desenvolve o conhecimento do yoga hoje no mundo moderno. Então, nos Yoga Sutras de Patanjali, Patanjali define yoga no segundo verso dos Yoga Sutras e ele fala assim: yoga é a cessação da agitação da mente. Ele usa, né, uma frase bonita que ele fala em sânscrito, Yoga Chitta Vritti Nirodha, que significa yoga é a cessação da flutuação da nossa mente. É a cessação, ou para a gente entender aqui, é diminuição de toda essa confusão mental nossa, de toda essa ignorância que surge dentro de nós por não perceber a realidade ou a verdade. E
E ele passa uma série de coisas para a gente fazer para tentar lidar com isso. Na verdade, ele divide o yoga em 8 membros. E isso a gente fala no curso de yoga, que é um tema mais aprofundado. Mas a dica que eu quero extrair disso é: para você não entrar em um estado de exaustão, para você conseguir lidar com os desafios da sua vida sem esperar que as outras pessoas ou as situações se resolvam de uma forma natural, porque isso acontece, mas muitas das vezes não na hora que a gente quer, para que a gente possa se lidar bem, sabe? E viver uma vida com mais significado, a gente precisa reduzir essa agitação da nossa mente. E aí, qual seria a principal dica para a gente diminuir a agitação da nossa mente? Alguém tem alguma ideia? O que você acha que pode ajudar a diminuir a sua agitação mental? Pode ficar à vontade, se você errar, não tem problema. Ok? Sem ideias? Já entendemos que não é ver um filme, ver uma série de Netflix, às vezes nem ir para a Respirar, Europa. Oi? respirar mais. Respirar mais, meditar. Vamos lá, vamos destrinchar aqui esse contexto. A maneira, então, eu vou deixar mudo só porque está dando uma interferenciazinha aqui, tá, gente? Mas vocês podem abrir o microfone se quiser falar comigo de novo. A maneira prática da gente cuidar da nossa mente se chama meditação. Mas meditação é uma coisa que para gente aqui no Ocidente não é algo tão simples quanto parece. Muitas das pessoas acham até que não serve para elas. Então, a meditação vai resolver seus problemas, isso eu tenho certeza. A meditação resolve seus problemas porque resolve seus problemas interiores, ajudando você tanto num contexto de acalmar a agitação da sua mente, mas principalmente de te conectar com algo que te faz bem. Então, cumpre aí esses dois entendimentos que eu trouxe para vocês do significado do yoga. Só que, como eu disse, a meditação é algo que não é tão comum na nossa sociedade. Eu adoraria que fosse matéria de escola, meditação. A gente até luta para que isso aconteça. Não só na escola primária, mas durante toda a vida do aluno. Igual tem educação física, é ótimo que tem educação física. Devia ter educação mental também. E aí a gente estudar uma série de contextos importantes para a nossa vida mental, para a nossa saúde mental. Quem sabe daqui para frente isso não comece a se tornar mais importante. Mas até que isso de fato aconteça e a gente possa viver de uma forma um pouco mais consciente, a forma da gente preparar a nossa mente, reduzir a nossa agitação mental, não é outra senão essa que a Fran aqui falou para gente. A gente precisa respirar. A gente precisa usar a ferramenta da respiração. A respiração não serve só para te deixar vivo. Essa é uma importante função, sim. A gente precisa dessa troca, oxigênio, gás carbônico, para poder se manter com o corpo vivo. Mas aqui, se a gente não respirar de uma forma consciente, a gente só está deixando esse corpo vivo, mais nada. A partir do momento que você entende que nesse instante, para você é difícil controlar suas emoções, e aí você fala para mim, algumas pessoas falam, ah, Rafael, porque você não sabe o dedão do meu pé, eu vou te mostrar quem que é. Vou te mostrar minha sogra aqui, vou te mostrar aqui o meu ex-marido, vou te mostrar o meu patrão, né? Enfim, os meus funcionários. Vou te mostrar como esse dedão do meu pé não dá para lidar com ele. Normalmente essa é a nossa desculpa que a gente usa. Mas mas isso é porque a gente não está parando para respirar de uma forma coerente. A nossa tendência, então, é afastar os problemas que surgem à nossa volta. E a prática consciente e constante de respirar, primeiro que é um primeiro passo para você ingressar num estado meditativo, e um estado meditativo não é um estado onde você está alheio às coisas do mundo, não sei, tipo um estado hipnótico, onde você não está nem aí para nada. Não. O estado meditativo é um estado que você está consciente, você está tão consciente que você sabe o que você precisa fazer, da forma que precisa fazer para obter os resultados que você almeja. Então,
se a gente respira de uma maneira coerente, a gente começa a resolver a maior parte dos nossos problemas, principalmente os problemas que não existem. A maior parte dos problemas da sua vida não existem. Você já parou para pensar isso? Uma vez um professor meu, ele é um monge, ele fez um desenho, assim, no ar, igual eu vou fazer para vocês. E aí, para quem vai fazer o curso de yoga, talvez vocês vejam repetir isso, porque é muito útil. Ele fala assim: os problemas que a gente percebe, que a gente acha que podem acontecer, têm esse tamanho. Ele desenha um círculo assim, ó, um círculo grandão. Todos os problemas que eu acho que podem acontecer estão dentro desse círculo aqui. Se eu for pegar com toda a tecnologia de projeção, né, e ver quais são os verdadeiros problemas que podem acontecer, vai dar um círculo grande, mas menor. Ok? Se eu pegar todas as possibilidades, o avião vai cair, um raio vai cair na minha cabeça, vai chover, enfim, vai dar um círculo menor do que os seus próprios pensamentos criam, ok? E aí, por fim, o que é mais trágico? Qual é a verdadeira, qual é o verdadeiro problema que acontece? Ele é um pontinho na sua vida que normalmente você consegue lidar bem quando ele acontece, ou quando você não sabe o que fazer, você acaba aceitando bem aquele problema em algum momento. Então pensa só, a nossa mente, ela é para nossa própria proteção, ela é tão ansiosa que ela projeta uma gama de problemas muito grande para que a gente evite esses tais problemas, mas a gente se estressa porque é impossível lidar com todas as situações. Aí eu quero me isolar do mundo, mas mesmo assim eu não me sinto protegido ainda, porque os problemas ficam na minha casa, os problemas estão na minha mente. Então, a gente precisa diminuir o foco. Talvez ser mais racional. Não, isso é impossível de acontecer. Impossível isso de acontecer. Não tem como um urso polar me pegar aqui em Vila Velha na praia. Não tem sentido. Então o círculo diminui um pouquinho. Beleza. Mas calma aí. O que de fato pode acontecer? Será que eu não vou conseguir lidar com essa situação? Então não tem necessariamente por que eu me preocupar tanto. E aí, assim, com a sua respiração acelerada, igual a nossa respiração do dia a dia, que é uma respiração meio que de estado de alerta, onde a gente foi condicionado a respirar dessa maneira, faz eu ver o problema desse tamanho. Quando eu começo a treinar a disciplina de respirar de uma forma consciente e uma forma cadenciada, meus problemas começam a reduzir o tamanho, reduzir o tamanho. Até que chega um momento que não tem nenhum ponto de problema, porque a sua habilidade em aceitar as adversidades ela é tão grande que um problema deixa de ser um problema. E aí eu gosto de falar assim, um problema, ele acaba virando um desafio. E nesse mundo que a gente vive, todo mundo gosta de um desafio. Desde os alunos que gostam de vir para uma aula de yoga e se desafiam a ficar equilibrado num pé só, e às vezes não consegue, mas está lá gostando daquilo, se desafiando a fazer. E quando consegue, fica feliz. Então, às vezes o aluno vem e quer ficar de cabeça para baixo. Lá, a Fran vê lá, é difícil fazer isso, mas quando consegue, a pessoa fica feliz. Quem em sã consciência quer ficar de cabeça para baixo se isso não for um bom desafio para ela? Não tem sentido. Então, quando o aluno chega aqui, ele não chega para mim e fala assim: ah, eu tenho um problema, eu não consigo ficar de cabeça para baixo. Não, isso não é um problema. A pessoa tem assim: ah, quero tentar, quero me desafiar a fazer isso. Então, é isso que eu vou fazer. E vou criar uma estratégia até que eu consiga vencer esse desafio. Da mesma forma, a estratégia para a gente lidar hoje com os nossos problemas é a gente se concentrar um pouco mais de verdade no que é importante, deixar de lado o que não é importante e usar uma ferramenta como a respiração e depois a meditação para fazer com que esse problema diminua ao ponto que ele deixe de existir e se torne algo agradável para você. Existem yogis que são mais realizados, né, dentro de toda uma filosofia, mas de uma prática pessoal, que eles buscam problema. Eles buscam problema, porque eles já entenderam que não existe problema e eles querem se testar e buscam problema para tentar ver se eles conseguem se superar, porque percebem esses problemas como bons desafios. E eles vivem o mundo em uma perspectiva totalmente diferente de nós. Se a gente percebe o mundo como eles, o mundo vira como um parque de diversões.
no sentido de que a cada problema eu vou tentar me desafiar, então isso vai ser divertido para mim, vai ser uma boa brincadeira para minha evolução e isso vai ser agradável e feliz. Até que a gente se torne esses yogis realizados, a gente começa do princípio, a gente começa tentando reduzir essa agitação mental através da respiração. E antes da gente finalizar aqui, e eu abrir umas perguntinhas para vocês, eu vou fazer um exercício de respiração, porque isso só vai fazer sentido para vocês. Vocês podem ter entendido 100% do que eu disse. E de repente vocês falam: caraca, é isso, eu preciso de respirar. E aí você vai, dorme, amanhã acorda e continua a sua vida, você esquece do que foi dito. Então, o que foi dito? Todo conhecimento só faz sentido se ele for colocado em prática. Porque senão é só um conhecimento que você vai ter e não vai ter tido uma experiência. E se você lembrar dele, vai ser para falar para alguém fazer alguma coisa que você não faz. Então, isso não tem sentido. A maior parte das vezes a gente esquece o conhecimento que a gente absorve intelectualmente porque a gente não pratica ele. Então, a gente vai fazer uma prática de respiração bem simples para daquelas respirações fáceis para você acompanhar, para que você possa fazer diariamente, seja quando você acordar, seja antes de dormir, seja no meio do seu dia a dia, seja naquela janela de tempo em que, em vez de você perder o seu tempo com coisas que te distraem, você possa usar esse tempo, e às vezes é muito pouco tempo, um minutinho que seja, para você usar ele como uma ferramenta para te capacitar a lidar bem consigo mesmo e, portanto, com a sua exaustão, com seus problemas. O que vocês acham? Uma ideia boa? Legal, né? Então vamos lá, vamos fazer esse exercício respiratório. Ele é bem simples, tá? Ele é bem simples mesmo. Mas não é que, por ser simples, que ele não tem a sua eficiência, ok? Mas ele só vai funcionar se você praticar. Okay? Você pode saber 100% o que precisa ser feito, mas só vai funcionar se você praticar de uma forma constante, treinar o seu cérebro para poder acalmar quando é necessário. Então vamos lá. Eu vou pedir para vocês ficarem numa posição, num lugar confortável. De preferência, não fiquem deitados. Você pode fazer esse exercício deitado, não tem problema, mas a gente absorve melhor a energia vital se a coluna está retinha, né, e perpendicular ao solo. Então, eu vou sugerir que você mantenha essa coluna ereta, perpendicular ao chão, ok? Para você ter uma primeira experiência. Nessa postura, você aproveita melhor esse exercício. Então, você pode repousar as mãos nas pernas, você pode estar numa cadeira encostada. Eu estou no chão aqui porque eu estava dando aula, fica mais fácil para eu estar aqui. Mas você pode se encostar numa cadeira, você pode sentar no chão, se quiser encostar numa parede, numa poltrona, ou simplesmente sustentar a coluna ereta sem nenhum apoio. A gente precisa deixar os braços apoiados em algum lugar, né, para a gente não tensionar os ombros nem nada. E aí, daqui para frente, eu vou pedir para você fechar um pouquinho os seus olhos. E ao fechar os seus olhos, você vai voltar a sua atenção para tentar perceber lá a sua respiração. O ideal é que você aqui respire pelo seu nariz. Caso as suas narinas estejam obstruídas, aí tudo bem, respira pela boca. Mas o ideal é respirar pelo nariz, fazendo o ar entrar e sair por ele. Então, o primeiro ponto é verifique como está a sua respiração e se você consegue respirar pelo nariz. Percebendo a sua respiração. O segundo ponto é deixar a sua respiração mais prolongada. Você vai tentar respirar um pouquinho mais devagar. Então o ar vai demorar um pouquinho mais para entrar e vai demorar um pouquinho mais para sair. Sem pressa. Vou deixar você tentar aí. Inspira devagar e vai soltando o ar devagar.
continue fazendo. Se você sentir algum desconforto de respirar dessa maneira, aí você vai adequando a sua capacidade. Não precisa respirar tão lento se for difícil para você. Respire o mais lento que você consegue. Se você chegar nesse segundo ponto e tentar se concentrar nisso por alguns instantes, já vai ter um efeito muito positivo. Muito positivo. Mas eu quero que esse exercício tenha um efeito extraordinário para você. Então, você pode ir para a próxima etapa, que é utilizando a sua imaginação. Você vai pensar que quando você inspira coisas boas, luz, coisas que te deixam bem, bênçãos, inspiração, raios de luz, aquilo que você sentir que te faz bem. E quando você soltar o ar, você vai deixar o corpo relaxar, imaginando que está indo embora tudo que não te faz bem. E aí eu vou deixar você treinar isso junto comigo agora. Eu vou contar no relógio por 1 minuto, começando agora. Inspire o que te faz bem, devagarinho, como se você apreciasse cada momento. Vai expirando o que não te faz bem, até que o pulmão esvazie por completo. Aqui no nosso relógio deu 1 minutinho, mas está tão bom que a gente vai fazer só mais 1 minutinho. Então se esforce um pouco mais para fazer uma respiração lenta, onde você absorve, imaginando que você absorve coisas boas, bênçãos, luz, inspiração, expira, esvaziando os pulmões, colocando para fora o que não te serve mais. Porque eu sei que isso pode te fazer muito bem. A gente vai fazer só mais 1 minuto. E aí acabou, de verdade. Inspira devagarinho, absorvendo energia, luz, coisas boas. Solta o ar esvaziando os pulmões, colocando para fora o que não te serve mais. Devagarinho você pode ir terminando esse exercício. E quando for confortável, você pode voltar a abrir os seus olhos.
Eu não sei vocês, mas eu me acalmei aqui, fiquei tranquilo, acho que eu quero até ficar meditando agora. Nem sempre a gente consegue bons resultados no primeiro momento, a gente precisa criar familiaridade. E eu hoje forcei um pouquinho a barra com vocês. Normalmente eu não faço 3 minutos de início, porque se você fizer 1 minuto bem feito, vale mais do que você fazer 10 minutos mal feito. Concordo? Então, a ideia é, usem no seu cotidiano um exercício simples como esse. Nem precisa imaginar nada, é só diminuir o ritmo da sua respiração. Demorando para inspirar e demorando para soltar o ar. O seu corpo não resiste a esse estímulo, o seu cérebro acalma, sua mente fica tranquila. Você traz um pouco mais de clareza ao respirar dessa maneira, cientificamente comprovado. Mas, como eu disse, só funciona se a gente praticar. Quanto mais a gente pratica, mais fácil é a gente repetir a sensação boa que a gente percebe quando a gente faz de uma forma concentrada, ou seja, mais rápido você consegue acessar um estado de calma. Eu vou dar um exemplo rapidamente aqui para vocês. Não sei se vocês sabem, mas eu estou numa jornada aqui do curso de yoga que vai iniciar. Ele começa nesse sábado agora. Eu venho me dedicando muito a esse curso, aos cursos de yoga que a gente realiza de uma forma geral aqui no Mais Zen. A gente acabou um curso de yoga agora, a Patrícia até estava com a gente nesse curso, ele acabou em fevereiro. Então, entre um curso e outro, eu tive menos de um mês, onde eu gostaria de ter aquelas férias para a Europa, como eu comentei com vocês, mas não foi possível nesse momento, seja por questões financeiras ou de tempo. Na verdade, eu me dediquei nas minhas férias a promover o curso que a gente vai fazer agora. E por alguns momentos eu cheguei a pensar, se eu não manter a minha prática, eu vou surtar, porque é muita coisa para ser feito, é muita coisa para resolver. E eu não vivo só fazendo isso, eu dou aula de yoga, eu cuido do Marzen, né? Eu sou um dos sócios aqui, eu cuido desse espaço também, junto com o meu sócio. Enfim, fora que eu tenho um filho pequeno, de 2 anos e meio, que está naquela idade, sabe, destruidora. Enfim, mas é uma criança muito amável, claro. Enfim, o que eu fiz? Eu mantive a minha prática. Eu parava e respirava quando sentia que estava ficando demais. Eu meditava, porque eu gosto dessa arte, né? Me inspiro muito em meditação. Eu pratico yoga. Quando eu estou ensinando yoga para os meus alunos, eu pratico também. E quando as meninas do nosso marketing trouxeram a sugestão desse tema, tá lá no WhatsApp, vocês podem até ler depois, eu mando o print. Quando elas falaram, Rafa, vamos falar de exaustão? Eu falei assim, vamos, inclusive eu quero participar dessa palestra também. Eu não quero só dar ela, não quero só falar, eu quero participar dela também, porque eu estou precisando. E aí eu falei assim para elas, vocês sabem que é legal a gente falar sobre isso, porque vocês aqui, as meninas lá, me vendo em toda a atribuição, eu falei, se não fosse o yoga, eu não ia conseguir ir adiante. E aí elas falaram assim, você é o exemplo que funciona. Então eu falei, é sobre isso que a gente vai falar então. Espero que vocês tenham gostado desse conteúdo, mas principalmente que vocês, se acharem útil, possam praticar. E eu tenho certeza que vocês vão colher os benefícios de fazer isso. Se você gostou desse tipo de assunto, se isso te atrai de alguma maneira, eu convido vocês para conhecerem um pouco mais esse conhecimento do yoga. Como eu disse, uma aula de yoga a gente vai se esticar, fazer vários exercícios bons para o seu corpo, vai respirar, vai oxigenar, vai fazer vários benefícios. Isso tudo é muito bom, uma aula de yoga é muito, muito, muito boa. Mas o meu convite aqui está sendo especialmente para você se aprofundar um pouco mais nesse conhecimento, nessa filosofia que o yoga nos traz como um conhecimento, eu falo que é apartidário, sabe?
O yoga não é de ninguém, não é de nenhuma religião, não é de nenhum partido político, de nenhum time de futebol. O yoga é para todo mundo, tá? Então, independente de qualquer crença que cada um tenha, de, enfim, qualquer forma, né, de pensar filosófica, o yoga é para todo mundo, é para você. E eu convido vocês a se aprofundarem nesse conhecimento através desse viés que permite com que você aprenda ferramentas simples como essa para você se sentir bem no seu dia a dia e transformar a nossa exaustão em diversão, os problemas em bons desafios, as adversidades em conquistas. Não depende das coisas do lado de fora, tá? Depende das coisas que estão dentro de você. Eu sei que tem algumas pessoas que vão participar aqui já do curso. Parabéns aí pela escolha de vocês. Vai ser ótimo. A gente vai começar nesse sábado. Se outras pessoas que estão aqui nesse grupo e não estão sabendo ainda desse curso e se interessaram, pode sinalizar que eu entro em contato com vocês a qualquer momento. Só vocês me demonstrarem interesse. Se você já sabe desse curso, mas está ainda indeciso ou precisando de mais algum tipo de informação a respeito dele, fala comigo que eu também posso esclarecer as suas dúvidas para que você faça parte desse grupo também, ok? É muito, muito importante. Esse curso, ele tem um viés de levar para você um conhecimento. A nossa missão com esse curso é compartilhar esse conhecimento, não é enriquecer para ir para a Europa. Se bem que ia ser bom, né, se acontecesse, mas principalmente com uma mente tranquila. É o que vai ser o fundamental para cada um de nós, inclusive para nós mesmos que estamos realizando esse curso. No mais, eu gostaria de agradecer demais a participação de vocês. Gostaria também de convidá-los, né, a estar mais próximo de nós, né, de alguma forma, seja num contexto do yoga, seja num contexto de bem-estar físico, mental. Vocês podem se conectar aqui com o Marzen. A Nilza falou até que vai dar desconto aí para quem quiser fazer podologia, depois de eu ter usado ela, e até falou que sim. Brincadeiras à parte, desculpa aí se eu fiz alguma brincadeira com vocês, mas de uma forma geral, a vida ela precisa ser leve, ela precisa ser divertida, e isso só acontece se a nossa mente está tranquila. Uma mente preocupada é rígida, é raivosa, é apegada, é medrosa. Então, fica aqui o convite, eu agradeço demais novamente a participação de vocês e a gente se encontra, seja no curso de yoga, seja nas aulas de yoga, seja aqui no Marzen, seja onde a vida nos levar. Valeu, pessoal. Alguém gostaria de fazer algum comentário, tirar alguma dúvida nesse momento? Fico aqui à disposição para vocês. Se alguém for falar, precisa abrir o microfone. No mais, enquanto vocês pensam, eu vou só finalizar aqui a gravação. Então, agradeço para você que está vendo essa gravação também. Qualquer dúvida que você tiver, você pode escrever aqui nos comentários desse vídeo, seja lá em qual mídia você estiver vendo ele. Se você tiver meu contato direto, só você falar comigo também que eu te ajudo dentro do que você tiver necessidade. Eu vou encerrar para conversar com o pessoal aqui agora. Até mais.